Aqui é do canal Investindo no Básico. Eu sou Miguel Dias. Se apresenta também, Eu Gene. sou, eu sou Jana Carlos Dias. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade, o mindset, que é o que mais se falou acho que nas últimas décadas aí, foi o mindset das pessoas de sucesso. Então, mentalidade, também chamado de mindset, tem um livro famoso que é chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck, que é uma professora de uma universidade americana, que foi um livro que me marcou muito, que ela fala que as pessoas têm uma configuração mental que é trabalhada desde a infância, um padrão de pensamento que é elaborada desde a infância. E ela estudou crianças, adolescentes, adultos e também atletas. E fez vários artigos sobre mentalidade, sobre o mindset das pessoas. Então, ela descobriu que o que determina o resultado de pessoas de sucesso não é tanto a inteligência, e sim este mindset que elas aprendem a ter desde criança, Então, o que determina o resultado diante dos problemas da vida é o mindset que você trabalha desde criança. Falando hoje, trazendo esse livro, né, a psicologia desse livro que eu aprendi há 2 anos que eu li esse livro, para o meu dia de hoje, eu aprendi muito. E o que me marcou no livro foi que ela diz que existe 2 tipos de pensamento, né? Que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu vejo muito isso. Eu sempre me identifiquei com esse mindset na minha cabeça tinha, vamos dizer assim, uma junção dos dois. Às vezes eu me comportava com um mindset fixo e às vezes eu me comportava com um mindset de crescimento. E ela também traz isso no livro, que a gente pode se comportar em várias áreas da vida com um mindset fixo e um mindset de crescimento sem perceber. O mindset fixo é aquela pessoa que acha que que já nasceu predisposta para alguma coisa e não predisposta para outras. Enquanto a mindset de crescimento não, ela não encara isso, ela não encara assim um problema como uma predisposição. Então, exemplo, tem pessoas que falam que não nasceram para matemática e sim para história. Vai resolver um problema, encontra uma dificuldade naquele problema de matemática e fala assim: rapaz, eu não nasci para isso, eu não tenho uma cabeça, não tenho essa coisa da matemática na minha cabeça. Então, diante daquela dificuldade, daquele problema, o que ela faz? Ela desiste de progredir e vai para outra área porque ela acha que naquela área ela nasceu, né? Ela está predisposta àquela área. Fala, gente, como é que você vê Isso. hoje seu mindset aí? Você acha que é uma mistura? É, Porque eu tenho uma mistura dos dois, eu não sou nem um nem outro, na verdade. eu acredito que isso tudo vem de uma construção. Inicialmente, se você pode partir desse mindset fixo, como você falou do nosso colega que você estava conversando, que ele acha que as pessoas nasceram para aquilo ali, por isso que que ficaram famosas. E temos essa parte inicialmente, acho que nós temos essa parte, mas o que predomina, eu acho que o predominou foi o mindset do crescimento. É aquela busca por conhecimento para você se transformar naquilo que você quer. Então, o meu exemplo mesmo, eu parti para uma área diferente, eu sou graduado, formado em fisioterapia, e parti para uma área completamente diferente da minha atuação de fisioterapeuta, uma área da saúde, fui para a área de exatas. Eu dei essa virada de chave, fiz esse mindset do crescimento, porque eu tinha um objetivo, tinha um alvo a alcançar, e aí fui em busca daquilo ali. E isso, o mindset do crescimento, eu acho que estava mais predisposto, mais presente neste momento, de estar buscando novos conhecimentos, de ter fracassos, de ter dúvidas, de ter grandes dificuldades de conseguir e não desistir e estar ali sempre buscando e, e chegar ao objetivo. Não sei se você chega a pensar dessa mesma forma, Miguel. Eu também. No livro, ela fala também que você tem, às vezes, os 2 tipos, né? Dentro da sua cabeça, e às vezes você não percebe. Você acha que tem um mindset de crescimento,
mas você, no dia a dia da sua vida você está atuando como se fosse um mindset fixo em vários tipos de área, e quando chega naquela área que você mais gosta, você tem um mindset de crescimento. Tem muito disso também. Sendo que você pode se desenvolver em várias áreas. É o que ela é o cerne do livro, é isso, né? Ela mostra que você pode se desenvolver. Basta você ter gostado daquilo, né? Você achar que aquilo é o grande objetivo de sua vida. Então, não é porque você nasceu com uma limitação ou uma predisposição para aquilo, e sim porque você tomou aquilo como algo, uma coisa a se desenvolver, uma coisa que você gosta, e aí aplicou esse mindset de crescimento. Enquanto em outras áreas você não aplicou aquilo. Então, hoje, como eu estava falando anteriormente, eu vejo muito isso na minha filha, eu me identifico muito com minha filha. Então, ela foi fazer a tarefa uma vez, e aí ela não conseguia fazer os números da tarefa, né? A primeira vez que ela estava executando os números. Então ela olhava os números. É interessante, você olha, você acha que sabe. E aí quando você vai executar, você percebe que você não sabe. Você percebe que tem uma dificuldade naquilo, né, na execução. Por exemplo, ela vai fazer o 2, aí ela olha o 2 e aí faz um 6. Ela faz ao contrário. Eu falo, não, é do outro jeito. Ela vai e executa o 6 de novo. Então, assim, ela olha, acha fácil, quando ela faz, ela encontra dificuldade, e ela não percebe qual é a dificuldade, e aí começa a chorar. Então, começa a chorar, começa a ficar chateada. Eu me identifico isso porque eu fui muito assim. Hoje eu sou muito assim, muitas coisas eu encaro assim. E aí com esses livros, né, É com isso, esses você não grandes foi, autores, você é assim hoje. hoje eu tento trabalhar para eu falar para mim assim, pô, é a primeira vez que estou fazendo isso, então eu tenho que ter paciência comigo. É, e uma coisa que eu comecei a falar para ela, é uma coisa que eu executo muito hoje, é assim, para eu fazer uma coisa bem feita, para eu atingir o sucesso no que eu quero, eu tenho que fazer muita coisa errada. Então, no caso, exemplo que a gente estava dando dela, então, para ela fazer o 2 bem feito, ela tem que fazer um 2 mal feito. Então, é o que a gente tem que ter na cabeça, né? E eu estava falando isso para ela e pedi para ela repetir. Para eu fazer o certo, eu tenho que fazer o errado várias vezes. Então ela fica falando, para eu fazer o certo, eu tenho que fazer o errado várias vezes. E eu acho que isso serve de inspiração para a gente. E é o que a gente vê nesses grandes autores, que para eles executarem uma coisa bem feita, fazer uma coisa bem feita, eles erraram muitas vezes. Não, só para continuar em relação a esse mindset fixo, o mindset do crescimento, levando também para a neurociência, que tem um livro Duas Formas de Pensar, acho que você já leu também, Já, não li que é o todo. Rápido e Devagar. É, O livro Duas Formas de Pensar, o nosso cérebro tem o sistema um e o sistema 2. O sistema um é aquele mais lento, mais rápido, onde você pensa e executa de uma forma rápida, e o sistema mais lento, onde você vai elaborar o pensamento, identificar e daí executar. Então, acho que o mindset de crescimento atua muito mais no sistema 2, aquele onde eu vou elaborar a ideia, fazer meu cérebro raciocinar em cima daquilo ali, observar quais são as possibilidades daquilo acontecer, se vai ser da forma A, do caminho B, do caminho C, e não o sistema um, onde você pensou e executou de uma forma rápida, onde você pode ter ali a possibilidade de errar mais. Então, fazendo uma correlação, esses dois livros, eles trazem muito bem isso aí, a atividade cerebral, a neurociência, a forma de pensar e a forma de agir. E se você está agindo ali no sistema 2, aquele sistema onde você elabora o pensamento, para, pensa, programa para depois executar. E não pensou e executou de uma forma rápida. normalmente a gente tem um pensar. O que acontece, né? O que esse livro de Daniel Kahneman fala, que me deixou claro, não sei se você concorda, mas que nós vivemos no pensamento um, que é muito mais tranquilo, gasta muito menos energia. Então Menos energia. tudo que É mais você fácil. muito mais fácil. Então tudo que você vê e vai interpretar, você resume. Você faz um resumo. Você olhou aquilo dali, faz um resumo. Quando você percebe que a coisa vai se complicar, aí você tenta resolver. Mas quando o problema começa a apertar e você começa a usar esse sistema que ele chama o sistema 2, que é um sistema de elaboração, de pensamento, né? Tanto que ele faz muito teste com multiplicação. Ele faz, vamos lá, 2 vezes 2, aí o cara fala assim, 2 vezes 4, sei lá. No próprio livro É, tem muitos testes que ele fala aí para a é, gente fazer o teste.
e no final você vê, se você não parar e pensar, você responde de uma forma errada. Pois é. Você identifica com o erro. E quando você vai entrar no sistema 2, que ele fala, mas 72 vezes 544. Aí o cara Você olha não bem consegue assim, elaborar. o cara consegue, mas o cara, como é uma dificuldade tão grande, aí o cara começa a pedir para desistir. Não, vamos dizer, eu não quero mais, não quero fazer. Então Isso assim, tem muita correlação com esse livro aí, o é, então Mindset assim, Fixo e o de o ser crescimento. humano ele quer viver no sistema 1, que é o sistema é um sistema mais automático, né? Você já tem respostas pré-definidas para aquilo, tanto que você erra muitas coisas na vida, porque o sistema 1, ele é um sistema meio que automático que define, né, pré-define várias respostas para várias perguntas. Então tem aquela pergunta A e você fala, aí você olha assim, que fala isso no livro também. Aí ele fala assim, a resposta é X. Aí você vê a pergunta 2 é igual a 1, aí você é X também. Sendo que a resposta não é X, é Y. Não é Mas X. você é melhor você falar X porque você não quer usar o sistema 2. Então nós, o ser humano, é predisposto, né, a resumir as coisas e sempre dar uma resposta mais simples às coisas. Quando ele entra no complexo, que aí é o mais cedo de crescimento, ele meio que evita, e juntando os dois conceitos de dois grandes autores, né, que é a Carol Dweck, o Mindset, com o Ray Dalio, que eu gosto muito do Ray Dalio. Então, assim, eles se complementam se você ler e se você observar. Os dois autores se complementam. No livro de princípios de Ray Dalio, se eu pudesse resumir esse livro, eu resumiria nisso aí, nessa foto. O que ele fala? Se você tem uma Tentativas, erros. meta, se você tem uma meta, né? Você tem um objetivo, você traça um plano. E aí, para você atingir essa meta, esse objetivo, um grande objetivo que você tem na vida, você tem que ter na cabeça que você vai ter que resolver vários e diversos problemas. E ele bota como se fosse uma espiral de molas, né? Então você começa em uma mola, começa a ter a primeira espiral, que é o primeiro problema. Aí tem o segundo espiral, que é o segundo problema. E vai subindo, tem a terceira espiral, que é o terceiro problema. Até atingir o seu objetivo, que está aqui. Então você está aqui, atinge seu objetivo. E você tem que vencer esses problemas todos. Cada problema, você vai ter um certo fracasso, uma certa dificuldade para isso. E quando você descobre a solução desses problemas, você tem um pequeno princípio, que depois você pode transformar esses princípios pequenos em grandes princípios. E aí você vai passando de etapa em etapa. Então, o que hoje a gente vivencia, inclusive eu, é o aprendizado constante. Nós, antigamente, a gente tinha um emprego, né? Então, a gente tinha um emprego, ficava ali a vida toda, se aposentava. Hoje ninguém tem emprego, né? As pessoas têm trabalho. Então, as pessoas estão ali, mas não sabem se vai ficar no trabalho a vida toda. Porque houve uma mudança social para isso, uma pressão para melhorias sociais. Porque nós hoje pressionamos as coisas para melhorarem, mas não percebemos que para as coisas melhorarem a gente tem que evoluir. Só que a gente pressiona os serviços para melhorar, mas quando a gente está no nosso serviço a gente não quer melhorar, a gente quer Nunca ficar ali melhorar. sentado, esperando as coisas acontecerem e chegar depois de 35 anos, ir lá pedir minha aposentadoria, viver no INSS feliz, tranquilo, né? Com seus 65 anos, ganhando lá seu dinheiro. Sendo As que não coisas é assim hoje a vida, né? E eu acho que a vida nunca foi assim. A vida é resolver problemas. Se você não quer resolver problema, quer ficar sentado numa cadeira, por causa do emprego que você encontrou, isso é uma coisa muito arriscada. E Taleb traz muito isso, né? Quanto mais você acha que aquela coisa é tranquila, mais risco tem. Só que você não sabe. Taleb tem esse conceito. e Ele para acha você que as coisas variáveis, ela varia porque na variação dela, na variação, ali está embutido o risco. Então você está vivendo com risco, está variando. Então as pessoas que estão vivendo sob essa variação, né, estão se adaptando àquele risco. Enquanto aquelas pessoas que estão ali paradas, achando que aquilo não tem risco, é o que tem mais risco. Porque quando você dá uma sacudida naquilo que é o risco, aquela pessoa se desmorona, não sabe para onde ir, não sabe resolver problemas. E é o que Rei Dalio é fala: se você quiser ter sucesso, você tem que ser um resolvedor de problemas. Para você vivenciar isso que Rei Dalio fala, né? Que é essa espiral, que é ter um problema, você traçar sua meta. E aí, dentro dessa meta, você vai enfrentar vários objetivos. Né? Você vai enfrentar vários problemas. Quando você vai enfrentar um problemas. problema, você vai se deparar com um fracasso. Se você não tiver um mindset de crescimento,
você vai falar o quê? Pô, isso não é para mim, cara. Desiste. Isso não é para mim. Isso é uma coisa muito. Só que existe uma solução para aquele problema. Sempre existe uma solução para aquele problema. Que é uma coisa que a gente já falou antes, que é um autor que eu trouxe antes, que é do CEO, né? O Jocko Willink. E tem um livro dele chamado, que é um livro dele chamado Auto, Autoresponsabilidade, né? Extrema. Que é assim, não reclame, cara. Eu acho que é um dos princípios mais do alicerce do CEO, que é eles terem a autorresponsabilidade. Então, se você for no CEO americano, que é uma tropa de elite americana, e você for sei lá, o cara mais superior lá da tropa, e nessa tropa tem um dos soldados que não foi bem, fez alguma besteira, e o superior não vai chamar o soldado, chama ele. E aí fala bem assim, a sua tropa foi ruim, foi mal. Você precisa melhorar isso. Ele não fala assim, foi culpa do soldado 1. Você sabia que eles não falam isso? Ele fala assim, desculpa, eu vou tentar melhorar. Eles têm um princípio da autorresponsabilidade. Ele não fala que foi o soldado 1, não. Ele fala que vai Que melhorar errou. e depois ele vira as costas, vai no soldado 1 e tenta melhorar o soldado 1. Eu acho que, pô, certas coisas assim que você lê e você fala assim, pô, eu nunca pensei nisso. Anteriormente, o que eu fazia? Se eu tinha um problema na equipe, eu falava, pô, foi problema de fulano. Fulano. E hoje, porque eu não trago pra mim e vou lá em fulano e tento melhorar fulano. Agora, se fulano não quer melhorar, já é outra coisa. Mas eu acho que a nossa primeira atitude seria essa, a alta responsabilidade. Quando eu tive a sensação de que minha profissão anterior não estava mais me trazendo alegria, me trazendo satisfação, em nenhum momento eu deixei de cumprir todas as minhas atividades com responsabilidade, dedicação e respeito a quem eu estava cuidando. De que forma eu agi? Agi procurando soluções, procurando. Foi a primeira solução que eu procurei, a minha primeira opção foi a que eu procurei, a que eu encontrei e saí? Não, não foi. Eu tentei algumas vezes outras coisas e de onde menos eu esperava, apareceu. Então tentei uma forma, não deu certo, tentei outra forma, não deu certo. Aí no meio do caminho, algo que não estava no planejamento começou a despertar aquela vontade, aquele prazer, e foi aquilo ali que fez me identificar mais e é onde a área eu atuo hoje. Eu trago também assim, hoje, nesses últimos anos da minha vida, na minha profissão, eu gosto muito da minha profissão. Trabalho hoje em um emprego e hoje eu me sinto até mais feliz do que antes, porque antes eu tinha 2 empregos. Mas o que aconteceu tendo 2 empregos? Eu tinha assim, eu me dedicava muito tempo a ficar nesses estabelecimentos, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E tirando a parte do Covid, que foi muito trabalhoso, antes do Covid Super. eu me sentia muito parado. Então assim, eu ia muito ao emprego e ficava me perguntando assim, poxa, eu olhava meus pacientes com 65 anos, 75 anos, e me perguntava assim, pô, quando eu tiver com 75 anos numa cama, e aí eu fui me fazer uma pergunta assim, se eu voltasse atrás, o que eu faria de diferente? E eu fiz isso uma vez eu fiz essa pergunta, eu falei, poxa, se eu voltasse Reflexão. atrás, eu ia tentar fazer tudo que eu não fiz. Então, hoje eu acho que aqui a gente está aqui fazendo esse vídeo representa isso. Representa assim, quando eu me vi com essa idade de 85 anos, assim, ao final da minha vida, eu disse, pô, eu preciso experimentar outras coisas, eu preciso eu preciso saber o que eu quero, ir atrás do que eu quero. Aí me perguntei o que eu quero, o que eu queria, né, no momento. Uma das coisas que eu gosto muito hoje é investimento, que a gente está aqui com o Gene Carlos, né, que é o canal é de investimento, planejamento. E dentro dessa filosofia, dentro dessa área de investimento, o que eu gostaria sempre hoje, até o final da minha vida, é estar sempre me desenvolvendo, sempre melhorando. Como o João Moraes fala, né? 1% de melhora por dia é muito em 365 dias. Ou seja, em um ano, se eu melhorar 1% por dia, eu vou melhorar muito, muito no final do ano. Então, esse degrau significa isso. Não é preciso você melhorar muito por degrau. O segredo que Joel Moraes fala no livro dele, né, da mentalidade do atleta, o que um atleta de sucesso tem de diferente da gente, né?
e ele falou assim, o atleta ele vive o presente, ele quer melhorar sempre o presente. Ele não está pensando na prova daqui a 6 meses. Ele está pensando em o que ele nadou hoje. Ele fala bem assim, o que eu posso melhorar hoje e amanhã? E aí o técnico dele fala bem assim, pô, sua mão provavelmente está, sei lá, está pronada, você tem que supinar um pouco mais a mão. Então, no outro dia, quando ele volta, ele supina um pouco mais a mão. E aí ele melhora 2 centímetros de tempo. Então ele está focado no presente. A prova é só a realização da execução do que ele fez em todo esse período. Então, Planejamento. um atleta de alta performance, ele está melhorando, ele quer melhorar um pouquinho a cada dia, porque ele sabe que se ele melhorar um pouquinho a cada dia, ele vai ser vitorioso lá em cima. Então, essa escala significa isso. É você melhorar um pouquinho a cada dia para atingir seus objetivos. E foi isso que eu me perguntei, que eu me questionei, né? Se eu voltasse no tempo, se eu tivesse lá com 90 anos já morrendo, em cima de uma cama de hospital, se eu voltasse no tempo, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de estar melhorando sempre Um pouco e ir atrás cada das minhas metas. Então hoje o Molite significa isso, que é melhorar sempre. O objetivo do Molite, né, desse símbolozinho, dessa logo, é sempre a melhora diária. Então a mentalidade hoje minha é ter um desenvolvimento pessoal alinhado com o desenvolvimento da minha família. Como eu falei anteriormente, hoje eu penso muito de estar ao lado da minha filha, de conversar com ela, dela saber que tem alguns princípios, de trabalhar a mente dela, de vendo meus pequenos fracassos que eu acho que eu tive, né, na minha vida, que eu tivemos. que eu falei assim, pô, eu só tive esse fracasso porque eu não fiz isso. Se eu voltasse antes e eu fizesse isso, eu tenho certeza que eu melhoraria e eu conseguiria esse objetivo que eu deixei para trás, passou e eu não consegui alcançar. E hoje eu falo muito a ela, trabalho muito a cabeça dela, e você vê muito isso acontecendo com a criança principalmente. Ela se desenvolvendo porque você está falando algumas coisas. É o que o coach fala, né? Hoje na cultura ocidental, o pensamento religioso de Jesus está muito no alicerce da nossa cultura. E pensar que em vida, a gente estava até discutindo, Jesus não viu esse sucesso, porque ele, na trajetória de vida dele aqui na Terra, ele pregou, ele focou nos princípios, focou no que ele acreditava, pregou, faleceu, né, foi morto com 34 anos, e após 2000 anos, a religião que ele sempre proclamou, que ele difundiu naquela época e foi difundida por outros discípulos, foi escrito e difundido por outros discípulos, atingiu toda a cultura ocidental e mudou, e foi o alicerce da cultura ocidental. Hoje Jesus é conhecido por todo o Ocidente. O Oriente tem uma cultura diferente, mas conhece ele também, essa filosofia cristã. Mas assim, o que é interessante é que ele tinha um plano e ele seguiu esse plano à risca, ele acreditou nesse plano, ele acreditou nesses princípios e apesar de morrer e naquele momento ele não viu ser divulgado para todo mundo, né? Ele só divulgou ali naquela região mais local aquela filosofia dele. Então, assim, enquanto ele estava vivo, ele só viu a filosofia dele naquele local ali no Oriente Médio. Então, a mentalidade de Jesus que eu vejo é a mentalidade que é exemplo para todos nós, né? Ele tinha um plano, ele tinha os princípios dele, ele cumpriu a risca, ele sempre acreditou, ele sabia que existiria vários problemas, inclusive que o grande problema seria a própria vida dele, mas ele executou todo o plano, seguindo todos os princípios, acreditando em si até o último momento da sua vida. Aí você traz os princípios bíblicos, né? E para a gente ter esse crescimento hoje, é preciso ter nossos princípios. É porque o Rei Dalio fala assim, né? Se você quer ter um sucesso, você bota uma meta, um objetivo, e aí para você traçar, para você alcançar essa meta, esse objetivo, você vai ser um resolvedor de problemas. Quando você está resolvendo um problema, você cria um princípio, aquela escadinha de mola. E aí a gente Uhum. citou aí os 11 princípios bíblicos, mas eu acredito que esses 5 princípios hoje, que me regem muito, hoje, pessoal, são esses 5 princípios. Porque eu acredito que se você botar muito princípio, fica muita coisa para você pensar.
Então, eu resumi 5 princípios hoje para mim, para toda vez que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade muito grande pela frente, eu olho esses princípios aí, olho para cima e tento resolver o problema de qualquer maneira. Então, esses 5 princípios que eu tenho em mente é sempre ter a mente aberta, porque quem sabe tem que ter. Porque a pessoa quando sabe muito, a mente acha que aquilo é uma verdade e às vezes pode acontecer alguma coisa que ela não sabe por quê. Ela está com a mente fechada e quando você tem a mente fechada, você fecha para o conhecimento novo. Tem um conhecimento novo e superou aquele conhecimento seu e você não abre a cabeça, você acha que o seu conhecimento sempre vai ser o certo no final da vida. E então sempre ter a mente aberta, principalmente quem está no início aprendendo, tem que ter a mente aberta, radicalmente aberta. Se você quiser aprender, quanto mais você aprende, mais problemas você vai resolver, mais princípios você vai ter na vida. Outra é sempre estar se desenvolvendo, sempre estar subindo o degrauzinho, como a gente falou, né? 1% todo dia para melhorar e atingir seu sucesso. Outros princípios que eu tirei também de outros autores, até Paulo Vieira, todo mundo conhece, é um coach famoso, que ele fala assim que a raiz do insucesso das pessoas é o orgulho. Ele falou isso, eu estava vendo uma palestra dele e eu não sei porquê, eu não me sinto muito orgulhoso, mas quando ele falou que é orgulho para ele, eu até acabei achando eu uma pessoa orgulhosa. Que orgulho é o quê? É quando você acha que as pessoas, você espera um comportamento das pessoas em relação a você. Você falou alguma coisa, você acredita que a pessoa tem que concordar com você ou aceitar aquilo. E quando a pessoa não aceita, aí você fica ferido, você fica chateado, você quer desistir. E ele fala que a raiz do insucesso de muitas pessoas, ele acha que de todas as pessoas, a raiz do insucesso é o orgulho. E esses dois últimos princípios que eu botei aqui, preguiçoso, que eu tentei falar, ficou muito forte a palavra, porque é falando que a gente estava pegando anteriormente. Nós realmente somos preguiçosos, porque nós somos predispostos a isso. Como o Gene Carlos tinha falado lá. Tinha falado, não tinha nem associado com o livro do Daniel Kahneman, que para mim resume-se a isso, né? Nós queremos só usar a parte 1, né? Como é que se fala? Sistema 1. O sistema 1. Porque é muito mais cômodo, gasta muito menos energia. Então a gente quer resumir tudo. A gente não quer problemas complexos. E quando a gente só quer usar um pouquinho o sistema 2, que é aquele sistema que resolve problemas mais complexos. A gente quer usar um pouquinho só ele. A gente não quer usar ele o tempo todo. Deixar o medo de lado. Eu acho que um dos grandes problemas também na minha vida, eu era ter medo, assim, aqui mesmo que a gente está fazendo, eu tinha muito medo de exposição, eu não queria Tive falar em muito medo. público também, dar uma aula, eu falo, pô, eu vou dar uma aula, e se eu estiver lá na hora dando a aula, por exemplo, estou dando a aula, estou comentando alguma coisa, estudei muito, mas às vezes você não domina tanto o assunto, né? Você para dominar o assunto, você tem que estudar muitas vezes. Inclusive, o Joel Moraes fala assim, se você quiser ser bom, você tem que repetir aquilo que você quer ter sucesso 2.000 vezes. Né? Um exemplo que ele fala. Então, assim, você tem que repetir aquilo, se atualizar e repetir, mais de 10 anos. E mesmo assim, pode ser que você se atualize aquilo e você não saiba totalmente aquela área. Então, assim, o resultado disso tudo, de grandes problemas, hoje, o que eu colho, o que eu estou colhendo com esses desafios que eu implementei para mim hoje, é a mudança de mente. Então, hoje, como eu falei para a Gene Carlos, hoje assim eu me desafio muito. Hoje eu estou deitado, estou ali pensando em um problema para resolver. Antigamente eu não tinha isso. Antigamente eu chegava aqui, olhava meus investimentos, papá, ia dormir, acordava no outro dia, ia trabalhar. E hoje não, me vejo desafiado e assim, o desafio, os problemas hoje. Antigamente eu tinha medo, assim, pô, é um problema muito grande, meu Deus, como é que eu vou botar isso, como é que eu edito, como é não sei o quê. Hoje não, eu encaro isso assim, poxa, como é que eu faço melhor isso? Então, hoje, o que eu estou colhendo hoje são coisas, é a mudança da mentalidade, né, que a pessoa fala. E realmente eu nunca tinha percebido isso. Então, assim, hoje a minha mentalidade, eu não penso assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que está dando errado? Será que o vídeo deu errado? Será que alguém não vai assistir? Alguém não vai gostar? Será que o template vai ser errado? Ou ninguém vai dar like? Ou não sei o que. Eu não penso mais assim, entendeu? Eu penso assim, poxa, o que, que eu posso melhorar para as pessoas, sei lá, gostarem desse vídeo? O que, que eu posso melhorar na edição para ficar mais palatável para as pessoas? Então, eu acredito que todos nós deveríamos ter esse tipo de pensamento. O que melhorar para resolver esse problema, para a gente atingir a nossa meta, né? A gente muda a mentalidade. E a mudança de mentalidade é muito boa.
muito boa pessoalmente É a e mudança de mentalidade que vai te trazer para o o resultado, crescimento, né? E para o o crescimento. crescimento e você alcançar o resultado. Hoje eu sou um Porque resolvedor de problemas. se você não mudar a sua mente, você vai continuar o mesmo. Pois Se é, o mesmo tá bom para você, ótimo, mas se você quer mudar, você quer evoluir, você vai precisar mudar a sua mente. E para mudar a mente, você vai precisar de criatividade, você vai precisar resolver problema para alcançar o resultado. Muito obrigado, deixe seu like e nos siga aí nos canais YouTube, Facebook e Instagram. qualquer coisa comenta, manda um direct pra gente. Muito obrigado, compartilha com amigos e um grande abraço.